Alice, quem são essas pessoas no desenho? Ele perguntou, tentando manter a voz casual. É nossa família, papai. Você, mamãe e eu. Mas, princesa, esse homem aqui não sou eu. Rafael apontou para a figura de um homem alto e moreno. Rafael era loiro. Rafael Costa sempre se considerou um pai presente. Trabalhava duro como engenheiro, mas nunca perdia uma reunião escolar. Nunca deixava de ler uma história antes de dormir. Então, quando sua filha de 5 anos desenhou um homem alto e moreno ao lado da mãe, com a legenda "Minha Família", ele sentiu o mundo desmoronar. Aquele homem não era ele. Rafael era loiro, não tinha barba e definitivamente não era tão alto quanto o estranho no desenho. O que começou como um simples desenho infantil se tornaria a investigação mais dolorosa de sua vida. E quando a verdade finalmente viesse à tona, revelaria um segredo que mudaria tudo o que ele acreditava saber sobre sua família. Era uma quinta-feira comum quando tudo mudou. Rafael chegou em casa às 7 da noite, cansado depois de um dia inteiro resolvendo problemas em uma obra na zona oeste de São Paulo. Sua filha, Alice, correu para abraçá-lo como sempre fazia. Era uma menininha esperta, olhos castanhos iguais aos da mãe, cabelo longo em 2 tranças que ela insistia em usar todos os dias. Papai, papai, fiz um desenho na escola hoje. Alice gritou com aquela energia infinita das crianças de 5 anos. Sério, princesa? Deixa eu ver. Alice puxou um papel amassado de dentro da mochila. Era um desenho típico de criança. Uma casa com janelas quadradas, um sol amarelo no canto, flores coloridas no jardim e 3 figuras humanas na frente da casa. Rafael observou o desenho com o sorriso automático que todo pai desenvolve quando vê as criações artísticas dos filhos. Mas quando seu olhar focou nos detalhes, o sorriso congelou em seu rosto. A primeira figura era claramente Alice. O cabelo em tranças, o vestido rosa que ela amava usar. A segunda figura era uma mulher de cabelos longos e escuros. Juliana, sua esposa. Até aí, nada de anormal. O problema era a terceira figura. Era um homem alto, muito mais alto que a figura da mulher. Tinha cabelo escuro e uma barba desenhada com traços grossos de giz de cera preto. Usava uma camisa vermelha e segurava a mão da mulher. Rafael sentiu um aperto no peito. Alice, quem são essas pessoas no desenho? Ele perguntou tentando manter a voz casual. É nossa família, papai. Você, mamãe e eu. Mas, princesa, esse homem aqui... Rafael apontou para a figura alta e morena. Esse sou eu? É, você ficou bonito, né? Rafael era loiro, tinha 1,75 m de altura, não tinha barba e jamais usaria uma camisa vermelha. O homem do desenho não se parecia com ele de forma alguma. Alice, por que você me desenhou assim? A menina olhou para ele com aquela inocência absoluta da infância. Mas papai, foi assim que você estava ontem de manhã quando levou a gente no parque. Rafael sentiu o sangue gelar. Ontem de manhã ele estava no escritório. Não tinha ido a parque nenhum. Ontem de manhã, princesa. Você tem certeza? Tenho. A gente foi no parque. Você comprou sorvete para mim e para mamãe. E depois a gente foi na casa daquele tio. Que tio? Alice deu de ombros, já perdendo o interesse na conversa. Não sei o nome dele, mas ele é legal. Tem barba e cheira gostoso. Naquele momento, Juliana entrou na sala. Ela trabalha como gerente de marketing e sempre chegava em casa por volta das 6. Estava trocando de roupa, usando uma calça de moletom e uma camiseta velha. Alice, vai lavar as mãos para o jantar. Ela disse com aquele tom maternal automático. A menina saiu correndo e Rafael ficou ali parado, segurando o desenho como se fosse uma bomba prestes a explodir. Juliana, preciso falar com você. Ela olhou para ele e Rafael viu algo passar rapidamente pelos olhos dela. Medo? Culpa? Foi tão rápido que ele não teve certeza. Sobre o quê? Sobre isso. Ele mostrou o desenho. Alice disse que ontem de manhã vocês foram ao parque comigo, mas eu estava no trabalho. Juliana pegou o desenho e olhou por um longo momento. Quando levantou os olhos,
Seu rosto estava pálido. Rafael, ela é uma criança. Crianças confundem dias, inventam histórias, misturam realidade com fantasia. Ela descreveu um homem alto, moreno, de barba, que comprou sorvete para vocês e depois levou vocês para a casa de um tio. Provavelmente sonhou com isso, ou viu na televisão, ou... Pare de mentir! O grito saiu antes que Rafael pudesse controlar. Juliana deu um passo para trás. E foi nessa reação que ele soube. Soube que havia algo errado. Muito errado. Rafael, abaixa a voz, a Alice vai ouvir. Então me conta a verdade. Agora. Juliana respirou fundo. E naquele momento de silêncio tenso, Rafael ouviu seu próprio coração batendo como um tambor de guerra. Não é o que você está pensando, ela disse finalmente. E o que eu estou pensando? Que eu estou tendo um caso. E está. Outro silêncio, mais longo, mais denso. Não da forma que você imagina. Rafael sentiu como se o chão tivesse se aberto debaixo de seus pés. Não da forma que eu imagino? Como assim, Juliana? Ou você está tendo um caso ou não está. Não existe meio termo. Juliana se sentou no sofá, colocando o rosto nas mãos. Quando finalmente olhou para cima, havia lágrimas em seus olhos. Eu não estou tendo um caso romântico, mas eu tenho te escondido algo. Escondido o quê? Preciso que você se sente e me escute sem me interromper. E quando eu terminar de contar, você vai entender por que mantive isso em segredo. Rafael se sentou na poltrona em frente a ela, o desenho amassado ainda nas mãos. Seu corpo estava tenso como corda de violino prestes a arrebentar. Estou escutando. Juliana limpou as lágrimas e começou a falar. E o que ela contou mudaria tudo. O homem do desenho é meu irmão. Rafael piscou, processando as palavras. Seu irmão. Você não tem irmãos. Você sempre me disse que era filha única. Eu menti. Ou melhor, eu omiti. Porque tinha medo de como você reagiria. Reagiria a quê, Juliana? Por que você esconderia a existência de um irmão? Juliana levantou-se e caminhou até a janela, olhando para a rua escurecida. Porque ele passou 15 anos na prisão e saiu há 3 meses. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rafael sentia como se todas as palavras tivessem sido sugadas do ar. Prisão? Por quê? Por homicídio culposo. Quando ele tinha 23 anos, dirigiu bêbado e atropelou uma mulher. Ela morreu. Ele foi condenado a 15 anos. Eu tinha 18 quando isso aconteceu. Rafael se levantou abruptamente. E você achou que não deveria me contar isso? Estamos casados há 7 anos, Juliana. 7 anos. E você nunca achou relevante mencionar que tinha um irmão que matou alguém? Eu tinha vergonha. Você não entende o que é carregar isso? Meus pais morreram de desgosto. Minha mãe teve um infarto 2 anos depois que Daniel foi preso. Meu pai se matou 1 ano depois disso. Eu fiquei sozinha, Rafael. Sozinha com a vergonha, com a culpa, com o peso de um sobrenome manchado. E quando ele saiu da prisão? Quando você planejava me contar? Ele me procurou há 3 meses. Estava diferente, reabilitado. Fez terapia na prisão, estudou, se formou em pedagogia à distância. Está tentando reconstruir a vida. E você deixou nossa filha se aproximar dele? Um homem que matou alguém? Ele não é um monstro, Rafael. Foi um erro terrível, um acidente que nunca deveria ter acontecido. Mas ele pagou por isso, pagou caro, e agora está tentando ser uma pessoa melhor. Rafael passou as mãos pelos cabelos, sentindo como se estivesse em um pesadelo. Quantas vezes você se encontrou com ele? Toda quinta-feira de manhã, quando levo a Alice na escola. Paramos no parque por 1 hora antes de eu ir trabalhar. E a casa do tio? Juliana hesitou. Ele mora em um kitnet pequeno perto do parque. Às vezes a gente para lá porque tem banheiro e a Alice precisa fazer xixi. Meu Deus, Juliana. Você levou nossa filha para a casa de um ex-presidiário sem me contar? Ele é meu irmão. Ele é um estranho. Para mim e para Alice,
Ele é um completo estranho que você inventou do nada. Alice apareceu na porta da sala naquele momento, abraçando sua boneca de pano. Seus olhos estavam arregalados e assustados. Por que vocês estão brigando? Juliana imediatamente mudou o tom de voz, abrindo os braços. Não estamos brigando, amor. Papai e mamãe só estão conversando alto. Mas você está chorando. São lágrimas felizes, princesa. Vem, vamos jantar. Rafael observou Juliana levar Alice para a cozinha e sentiu um misto de raiva, traição e confusão que não conseguia processar. Olhou novamente para o desenho. O homem alto e moreno que segurava a mão de Juliana agora tinha nome: Daniel. O irmão secreto. O ex-presidiário. O estranho que sua filha chamava de tio legal. E Rafael não fazia ideia do que fazer com essa informação. Durante o jantar, Rafael mal tocou na comida. Alice falava animadamente sobre a escola, sobre a professora nova, sobre a festa de aniversário de uma coleguinha. Juliana respondia com aquele piloto automático que mães desenvolvem, mas seus olhos continuavam vermelhos. Depois que colocaram Alice para dormir, Rafael e Juliana ficaram na sala, separados por um abismo emocional que havia se aberto entre eles. Preciso conhecê-lo, Rafael disse finalmente. O Daniel? Sim. Se ele vai estar na vida da minha filha, eu preciso conhecer quem ele é. Juliana assentiu. Amanhã de manhã. Posso ligar para ele agora e combinar. E Juliana? Sim? Se eu descobrir qualquer coisa que coloque Alice em risco, qualquer coisa, eu vou fazer um boletim de ocorrência e pedir ordem de restrição. Entendeu? Ele não é perigoso, Rafael. Você passou 7 anos mentindo para mim. Perdão se eu não confio no seu julgamento nesse momento. A ferroada das palavras atingiu Juliana em cheio. Ela assentiu em silêncio e saiu da sala. Rafael ficou sozinho com seus pensamentos. Pegou o celular e digitou no Google: Daniel Oliveira Silva, homicídio culposo, São Paulo. Os resultados apareceram instantaneamente. Notícias antigas de um acidente brutal. Uma mulher de 34 anos, mãe de 2 filhos, morta ao atravessar a faixa de pedestres. Daniel Oliveira Silva, 23 anos, havia bebido em uma confraternização da empresa onde trabalhava e decidiu dirigir mesmo assim. Alcoolemia 3 vezes acima do limite legal. Rafael sentiu náusea ao ler os detalhes. A família da vítima no tribunal pedindo justiça. Daniel chorando durante o julgamento. A sentença de 15 anos. E agora aquele homem estava convivendo com sua filha. Na manhã seguinte, Rafael ligou para o escritório dizendo que tinha uma emergência familiar. Às 9 horas, ele e Juliana estavam dirigindo em silêncio para o bairro onde Daniel morava. Alice havia ficado com a avó materna, que não sabia de nada sobre o irmão de Juliana. O kitnet ficava em um prédio simples na Zona Norte. Juliana tocou a campainha do apartamento 204 e uma voz masculina respondeu pelo interfone. Ju, sou eu, e trouxe o Rafael. Houve uma pausa. Subam. O apartamento era minúsculo. Uma sala que era também quarto, uma cozinha americana, um banheiro. Mas estava impecavelmente limpo e organizado. Daniel os esperava na porta. Ele era exatamente como Alice havia desenhado. Alto, moreno, barba bem cuidada. Usava uma camisa simples e calça jeans. Seus olhos eram iguais aos de Juliana. Castanhos, expressivos, carregados de emoção. Rafael, ele estendeu a mão. Imagino que você não esteja muito feliz em me conhecer. Rafael apertou a mão dele, sentindo a firmeza do aperto. Não exatamente. Eu entendo. Se eu estivesse no seu lugar, também estaria furioso. Eles se sentaram na pequena mesa da cozinha. Daniel serviu café e ficou esperando que Rafael falasse primeiro. Vou ser direto, Rafael começou. Você matou alguém, passou 15 anos na prisão e agora está convivendo com minha filha sem que eu soubesse. Explique por que eu deveria confiar em você. Daniel respirou fundo. Você não deveria. Não sem conhecer a minha história completa. Então conta. E Daniel contou.
Contou sobre o jovem arrogante de 23 anos que achava que estava acima das consequências. Sobre a noite do acidente, que ele não conseguia lembrar por causa do álcool, mas que o assombrava todos os dias desde então. Sobre acordar no hospital algemado à cama, descobrindo que havia matado alguém. Sobre o julgamento, onde viu o marido e os filhos da vítima chorando no banco da frente. Nos primeiros anos na prisão eu queria morrer, Daniel disse, com os olhos fixos no café. Tentei me suicidar 2 vezes, mas um psicólogo da prisão me salvou. Me fez entender que eu podia passar o resto da vida me punindo, ou podia usar aquela experiência para me tornar alguém que ajudasse os outros. E como você faz isso? Rafael perguntou, ainda cético. Trabalho como voluntário em um centro de reabilitação de dependentes químicos. Conto minha história para jovens que acham que podem beber e dirigir. Mostro as fotos do acidente. Mostro o que a arrogância e a irresponsabilidade podem causar. Juliana, que estava em silêncio até então, falou. Ele mudou, Rafael. Eu pesquisei, conversei com o psicólogo dele, li os relatórios da prisão. Daniel saiu de lá uma pessoa completamente diferente. E a família da vítima? Rafael perguntou. Eles sabem que você está livre? Daniel assentiu. Eu entrei em contato com eles 6 meses antes de sair. Pedi perdão. Não esperava que me perdoassem. E eles não perdoaram. Mas o filho mais velho, que tinha 8 anos quando eu matei a mãe dele, me escreveu uma carta. Disse que não me perdoava, mas que respeitava o fato de eu ter assumido a responsabilidade e tentado me redimir. Rafael ficou em silêncio, processando tudo. Por que você quis conhecer Alice? Porque ela é a única família que me resta, Daniel disse com a voz embargada. Meus pais morreram por minha causa. Juliana foi a única pessoa que não me abandonou completamente. E quando ela me contou que tinha uma filha, que eu tinha uma sobrinha, eu só queria fazer parte da vida dela, mesmo que de longe. E você acha que merece fazer parte? A pergunta foi cruel, mas necessária. Daniel olhou diretamente nos olhos de Rafael. Não. Eu não mereço nada, mas estou pedindo uma chance. Uma chance de ser um bom tio. Uma chance de mostrar para Alice que erros têm consequências, mas que pessoas podem mudar. Rafael se levantou. Preciso pensar. Durante uma semana, Rafael não falou muito com Juliana. Dormiam na mesma cama, cuidavam de Alice juntos, mantinham as aparências. Mas havia uma distância entre eles que nunca existira antes. Alice, com a percepção aguçada das crianças, percebia que algo estava errado. Papai, você está bravo com a mamãe? Ela perguntou uma noite antes de dormir. Não, princesa. Por que você acha isso? Por que você não beija ela mais antes de ir trabalhar? Rafael sentiu o coração apertar. Papai e mamãe só estão passando por um momento difícil. Mas a gente se ama muito. E o tio Daniel? Ele fez alguma coisa errada? A pergunta pegou Rafael de surpresa. Por que você está perguntando isso? Porque a mamãe disse que a gente não podia mais visitar ele. Mas eu gosto do tio Daniel. Ele me ensina coisas legais. Que tipo de coisas? Ele me ensinou a amarrar os sapatos sozinha. E me contou histórias sobre quando ele era criança e brincava com a mamãe. E ele sempre me pergunta como foi meu dia na escola e realmente escuta. Não fica olhando o celular que nem outras pessoas. Rafael percebeu algo que não havia considerado. Daniel estava sendo um bom tio. Não apenas existindo na vida de Alice, mas participando ativamente dela. Princesa, posso te fazer uma pergunta difícil? Pode. O tio Daniel faz ou fala alguma coisa que te deixa com medo ou desconfortável? Alice franziu a testa, pensando. Não. Ele é legal. Uma vez eu derrubei suco na camisa dele e ele riu. Disse que acidentes acontecem e que não tinha problema. E ele trata a mamãe bem? Trata. Ele sempre abraça a mamãe e fala que ela é a melhor irmã do mundo. E um dia eu vi ele chorando quando a mamãe saiu para atender o telefone. Chorando? Aham. Eu perguntei por que ele estava triste e ele disse que não estava triste,
Estava feliz, porque tinha ficado muito tempo sem ver a mamãe e agora podia ver ela de novo. Rafael abraçou a filha com força. Eu te amo muito, Alice. Você sabe disso, né? Eu sei, papai. Eu também te amo. Depois que Alice dormiu, Rafael foi até a sala onde Juliana estava trabalhando no laptop. Precisamos conversar. Juliana fechou o computador. Estou escutando. Eu conversei com a Alice. Ela gosta do Daniel. Eu sei que ela gosta. E eu pesquisei sobre ele. Li sobre o trabalho voluntário, sobre os testemunhos de pessoas que ele ajudou, sobre a reabilitação. E? Rafael sentou-se ao lado dela. Eu ainda estou magoado porque você me escondeu isso, muito magoado. Mas eu entendo por que você fez. E eu vi como o Daniel se esforça para ser uma pessoa melhor. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Juliana. Rafael, eu sinto muito. Tanto. Eu deveria ter confiado em você desde o começo. Sim, deveria. Mas o que me preocupa agora não é o passado dele. É como a gente vai seguir em frente daqui. O que você está dizendo? Rafael pegou a mão dela. Estou dizendo que quero conhecer melhor o Daniel. Quero que ele faça parte da vida da Alice, mas de forma aberta. Sem segredos. Sem mentiras. E se em algum momento eu perceber que ele representa risco para nossa filha, ele some da vida dela. Acordo? Juliana abraçou Rafael com força, soluçando no ombro dele. Acordo. Obrigada por dar uma chance. 3 meses depois, as coisas tinham mudado significativamente na família Costa. Daniel se tornou presença regular nas quintas-feiras, mas agora Rafael também participava. Os 3 adultos levavam Alice ao parque, tomavam café juntos, conversavam. Rafael descobriu que Daniel era educado, respeitoso e genuinamente arrependido do que havia feito. Mais do que isso, era um homem que transformou a tragédia em missão de vida. Em uma dessas manhãs de quinta, enquanto Alice brincava no balanço, Daniel contou a Rafael sobre o trabalho no centro de reabilitação. Semana passada salvei um garoto de 19 anos, ele disse. Ele estava indo dirigir bêbado depois de uma festa. Eu mostrei as fotos do acidente que causei. Contei sobre os 15 anos que perdi, sobre a família que destruí. Ele chorou e me deu as chaves do carro. Você está fazendo um trabalho importante, Rafael admitiu. Estou tentando compensar. Sei que nunca vou conseguir apagar o que fiz, mas posso impedir que outros cometam o mesmo erro. Alice correu até eles nesse momento, ofegante de tanto brincar. Tio Daniel, me empurra no balanço? Claro, pequena. Enquanto Daniel levava Alice de volta aos balanços, Juliana se sentou ao lado de Rafael no banco. Obrigada, ela disse. Por quê? Por ter dado uma chance. Muitos homens não fariam isso. Rafael pegou a mão dela. Eu amo você, Juliana, e quero que nossa família seja completa. Isso inclui o Daniel agora. Mesmo? Mesmo. Ele provou que merece. Naquela noite em casa, Alice fez um novo desenho. Dessa vez havia 4 figuras na frente da casa. Rafael loiro, Juliana de cabelos longos, Alice com suas tranças e Daniel alto e moreno. Todos de mãos dadas. Embaixo, com a caligrafia torta de criança, estava escrito: Minha família grande. Rafael colocou o desenho na geladeira com um ímã. Ao lado do primeiro desenho, aquele que havia desencadeado tudo. 6 meses após o primeiro desenho, Rafael estava no escritório quando recebeu uma ligação de Juliana. Liga a televisão, canal 5. Rápido. Rafael ligou o computador e acessou o streaming do canal de notícias. O que viu o deixou sem palavras. Era Daniel, em um painel de debate sobre reabilitação de presos e segundas chances. Ele contava sua história com a honestidade brutal que o caracterizava. Não se vitimizava, não procurava desculpas, assumia total responsabilidade pelo que havia feito e explicava como a prisão, ao invés de destruí-lo, havia reconstruído quem ele era. A prisão não deveria ser apenas punição, Daniel dizia para a câmera. Deveria ser transformação. Eu entrei lá como um jovem arrogante e irresponsável que matou alguém. Saí de lá determinado a salvar vidas para compensar a vida que tirei. O entrevistador perguntou:
E sua família? Como eles reagiram quando você saiu? Daniel sorriu tristemente. Minha irmã me deu algo que eu não merecia, uma segunda chance. E meu cunhado me ensinou que família não é apenas sangue, é escolha. Ele escolheu me aceitar mesmo sabendo do meu passado, porque viu quem eu me tornei. Rafael sentiu lágrimas nos olhos. Naquele momento percebeu algo fundamental. Segundas chances não eram sobre apagar o passado. Eram sobre construir um futuro melhor com as lições aprendidas. Naquela noite, toda a família se reuniu para jantar. Alice tinha preparado um concerto com sua flauta de brinquedo que eles teriam que assistir. Daniel trouxe o bolo preferido dela. Durante o jantar, Alice olhou para os 3 adultos e fez uma pergunta inocente que calou todos. Tio Daniel, por que você ficou tanto tempo longe da mamãe? O silêncio foi pesado. Daniel olhou para Juliana, que assentiu encorajadoramente. Ele se ajoelhou na altura de Alice. Tio cometeu um erro muito grande quando era jovem. Um erro que machucou muitas pessoas. E por causa desse erro, tio teve que ficar em um lugar especial aprendendo a ser uma pessoa melhor. Que tipo de erro? Um erro que tirou a vida de alguém. Alice arregalou os olhos. Você matou alguém? Sim. Foi um acidente, mas foi culpa minha. E agora? Você é uma pessoa má? Daniel olhou nos olhos da sobrinha. Eu fiz uma coisa muito má, mas aprendi que uma pessoa pode mudar se realmente quiser. O que você acha? Alice pensou por um momento, séria demais para uma criança de 5 anos. Eu acho que você é legal agora. E a professora disse na escola que todo mundo merece perdão se pedir desculpas de verdade. E você acha que tio merece perdão? Acho. Você é bom comigo e com a mamãe e com o papai. Isso conta, né? Daniel abraçou Alice, os ombros tremendo com soluços silenciosos. Rafael e Juliana trocaram olhares carregados de emoção. Naquela noite, depois que Alice dormiu, os 3 adultos ficaram na sala conversando. Eu estava pensando, Daniel disse. Vocês já conversaram com Alice sobre adoção? Adoção? Juliana perguntou confusa. Eu nunca vou ter filhos, por várias razões. Mas eu gostaria, se vocês permitissem, de ser oficialmente padrinho de Alice, estar nos documentos dela, fazer parte da vida dela de verdade. Rafael e Juliana se entreolharam. Nós adoraríamos isso, Rafael disse. 2 anos depois, Alice fez um novo desenho na escola. Dessa vez era uma ilustração sofisticada para uma criança de 7 anos, com mais detalhes, cores vivas, perspectiva. Mostrava uma família de 4 pessoas. E embaixo, com uma caligrafia muito mais bonita, estava escrito: Minha família é diferente. Meu tio já fez coisas erradas, mas agora ele ajuda outras pessoas a não cometerem os mesmos erros. Meu pai me ensinou que família é quem a gente escolhe amar. E eu escolho amar todo mundo. O desenho ganhou o 1º lugar no concurso da escola. E quando a professora perguntou para Alice o que a inspirou, ela respondeu com a sabedoria inocente das crianças. Meu papai sempre diz que todo mundo tem uma história e que a gente não deve julgar as pessoas só pelo que elas fizeram, mas também por quem elas se tornaram. Rafael estava na plateia quando Alice recebeu o prêmio. Ao seu lado estavam Juliana e Daniel, e quando a menininha levantou o troféu e acenou para eles, os 3 adultos acenaram de volta. Aquele desenho que começou tudo, o desenho de um homem misterioso ao lado da mãe, agora fazia todo sentido. Não era um segredo sombrio, era uma história de redenção, de perdão, de família que transcende erros e abraça a transformação. E Rafael entendeu a lição mais importante de sua vida. Amar significa dar segundas chances. Significa ver o que as pessoas se tornaram, não apenas o que foram. Significa construir pontes, não muros. E significa que família, verdadeira família, é aquela que escolhemos criar todos os dias, com amor, paciência e compreensão. O segredo não era escuro, era luminoso. Fim.